Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Concurso Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, banca Avança SP. Correção das questões de matemática e raciocínio lógico, cargo analista de orçamento. Prova aplicada dia 9 de fevereiro, ontem. Questões de nível superior. Continue no meu canal e clique na playlist desta videoaula, links para download de provas recentes da banca Avança SP, editais de concursos e playlist com videoaula de matemática e raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 10 questões propostas para o concurso de analista de orçamento, Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Questão número 11. Em uma prova de concurso público, 40% das questões são sobre conhecimentos gerais, 35% sobre raciocínio lógico e 25% sobre atualidades. Um candidato acertou 90% das questões de conhecimentos gerais, 80% das questões de raciocínio lógico e 60% das questões de atualidades. Quantos por cento das questões totais da prova o candidato acertou? Então, vejam. Conhecimentos gerais tem 40% do total das provas. O candidato acertou 90%. Portanto, vamos calcular 40% de 90%. Vamos simplesmente multiplicar 0,4 vezes 0,90 ou 0,9, multiplicando dá 0,36, que na realidade 36% das questões de conhecimentos gerais. Questões de raciocínio lógico. 35%, o candidato acertou 80%, portanto, 35% de 80. 0,35 vezes 0,8, que dá 0,28, 28%. Questões de atualidades, nós temos 25%, o candidato acertou 60%, portanto, 25% de 60%, transformando 25% em 0,25 vezes 0,6, multiplicando 0,15. Portanto, em porcentagem, o total das questões que o candidato acertou foi 36% mais 28% mais 15%, que dá um total de 79%. Letra C. Questão número 12. Entre janeiro de 2010 e janeiro de 2020, uma editora publicou, em média, 50 livros por ano. De janeiro de 2020 a janeiro de 2021, sabe-se que foram publicados 61 livros. Qual será a nova média anual de publicações de janeiro de 2010 a janeiro de 2021, ou seja, durante 11 anos. Então, vejam, a média de 2010 até 2020, decorridos 10 anos, 50 livros por ano. Portanto, nesse período, a editora publicou 500 livros. No ano de 2020 até 2021, ou seja, um ano, ele publicou 61 livros. A pergunta é, qual a média dos 11 anos? Então, 500 livros mais 61 livros dividido por 11. 561 dividido por 11, que dá exatamente 51 livros por ano. Letra B. Questão número
13. Uma empresa de reciclagem processa 300 toneladas de plástico por mês, utilizando 20 máquinas, cada uma com capacidade de processar 15 toneladas mensalmente. Um engenheiro sugeriu a aquisição de novas máquinas com capacidade ampliada para 25 toneladas. Então, supõe-se que vai ser substituído estas 20 máquinas anteriormente por 20 máquinas novas, com capacidade de 20 toneladas por mês. Se a empresa substituir todas as máquinas atuais pelas novas, ou seja, estas 20 por outras 20, qual será a nova capacidade mensal de processamento de plástico da empresa? Vamos resolver utilizando regra de 3 composta. Na realidade, poderia utilizar a regra de 3 simples. Vejam, causas, efeito. Efeito, plásticos em tonelada. Causas, máquinas e toneladas mensalmente. 300 toneladas de plástico, utilizando 20 máquinas com capacidade de 15 toneladas mensal. Se trocar estas 20 por outras 20, com capacidade de 25 toneladas, serão processados X. Produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Esse 20 com esse 20 posso simplificar. Então, poderíamos até ignorar esses dados aqui. 1 vezes 15 vezes x. 15x igual 1 vezes 25 vezes 30, 7.500. Portanto, a quantidade mensal de processamento de plástico será 7.500 dividido por 15, que dá exatamente 500 toneladas, letra A. 14. Um retângulo cuja proporção entre os lados é de 1 para 2, ou seja, comprimento dobro da largura, foi cortado ao longo de uma das suas diagonais, formando 2 triângulos retângulos idênticos, que podem ser classificados como... Então, veja, temos aqui um retângulo, esse lado aqui eu posso chamar de 1, aqui 2, traçamos a diagonal, temos 2 triângulos. Esses 2 triângulos são triângulos retângulos. Aqui é 2, aqui é 1, e aqui eu tenho a hipotenusa, que é maior do que 2 e maior que 3. Portanto, triângulo que tem 3 lados de medida diferentes é um triângulo escaleno. Triângulo isósceles, 2 lados de medidas iguais. Triângulo equilátero, 3 lados de medidas iguais. Não existe triângulo oblíquo nem triângulo obtuso. Letra A. 14. 2 irmãos, Roberto e Carlos, são donos de uma empresa. Roberto detém 40% do valor total da empresa. Por sua vez, Carlos detém 60%. Um novo acionista comprará uma parte da empresa. Sabe-se que ele pagará a mesma quantia em reais para ambos os irmãos e no final ficará com 30% da empresa. Ou seja, ele vai comprar 30%, 15% de Roberto, 15% de Carlos. Após a compra, com quantos por cento das ações da empresa Roberto ficará? Roberto tem 40%, Carlos detém 60%. Esse novo acionista vai comprar 30% dos irmãos, quantias iguais, portanto, 15% de cada irmão. Logo, Roberto ficará com 40 menos 25 menos 15, 25%. Letra E. Questão
16. 4 amigos, Ana, Bruno, Clara e Diego, participaram de um campeonato de culinária. Cada um competindo com uma receita diferente. Bolo, pizza, lasanha, torta. Não necessariamente nessa ordem. Temos aqui 4 informações. Ana preparou o bolo. Bruno não preparou a lasanha. Clara e Diego não prepararam a pizza. Clara não preparou a lasanha. Com base nas informações, podemos concluir o quê? Então vejam. Vamos construir uma tabela. Os personagens: Ana, Bruno, Clara, Diego. Os pratos: bolo, pizza, lasanha, torta. Vamos agora examinar cada uma das informações. Vejam, Ana preparou o bolo. Então vou colocar aqui sim. Com essa primeira informação já elimino C. Clara preparou o bolo. Falso. Quem preparou o bolo foi Ana. Diego preparou o bolo. Falso. Então posso riscar. Então ficamos com 3 opções. Bruno não preparou a lasanha. Segunda informação. Então vou colocar aqui Bruno não. Ana também não, porque uma vez que ele preparou o bolo. Clara não preparou a lasanha. Se Carla não preparou a lasanha, aqui é não. Portanto, quem preparou a lasanha foi Diego, porque aqui eu já posso riscar. Letra E. Diego preparou a lasanha. Questão interessante de raciocínio lógico. 17. Em uma loja sabe-se que ao comprar 3 cadernos e 5 canetas, o valor total foi de R$ 54. Ao comprar 2 cadernos e 3 canetas, o valor total é de R$ 28. Qual o preço de um caderno mais uma caneta? Eu tenho aqui um sistema. 3 cadernos mais 5 canetas, R$ 45. 2 cadernos, 3 canetas, 28. Agora vamos multiplicar a primeira equação por 2. Então vai ficar 6 cadernos mais 10 canetas igual a 90. Multiplicar a segunda equação por menos 3. Fica menos 6 cadernos, menos 9 canetas, menos 84. Somando as duas equações aqui, eu elimino 6 cadernos, menos 6 cadernos. Tiramos que uma caneta custa R$ 6. Se uma caneta custa R$ 6, eliminamos a C e a E. Agora vamos achar o preço do caderno. 2 cadernos mais 3 vezes 6 é igual a 28. 3 vezes 6 dá 18, então 2 cadernos custará 28 menos 8. Ou seja, 2 cadernos, R$ 10, um caderno, R$ 5. Portanto, um caderno mais uma caneta, 6 mais 5, R$ 11, letra D. 18. A figura abaixo mostra um octógono inscrito num quadrado de lado 3. Veja aqui, 1, 2, 3. Os vértices do octógono, esses vértices aqui, divide os respectivos lados do quadrado em 3 partes iguais. Ou seja, se eu traçar isso aqui, fica 3 partes idênticos. A área do octógono. Então, vejam. A área do octógono, dá para observar que a área desse
quadrado inteiro menos esse triângulo aqui, mais esse, mais esse, mais esse. Então, a área do octógono é a área de um quadrado menos 4 área de um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, esses triângulos que ficam nos cantos, são triângulos retângulos. A área do quadrado, 3 ao quadrado, 9. Cada triângulo aqui é um triângulo isósceles, retângulo. Aqui mede 1, aqui também mede 1. Portanto, 1 vezes 1 dividido por 2. Cateto vezes cateto dividido por 2, 1/2. Portanto, a área do octógono, 9 centímetros quadrados, menos 4 triângulos. Simplifica 4 com 2, dá 2. Então, a área do octógono, 9 centímetros quadrados, menos 2 centímetros quadrados, 7 centímetros quadrados, letra C. 19. Márcia e Bruno decidiram fazer 72 origamis, dobraduras, cada um. Eles começam a dobrar os origamis ao mesmo tempo. Márcia faz 6 por minuto. Bruno faz 4 por minuto. Quantos origamis Bruno precisará fazer depois que Márcia terminar sua tarefa? Os dois deverão fazer o mesmo tipo, a mesma quantidade. Logicamente, Márcia termina antes. Vejam, Márcia gasta, o tempo integral vai ser 72 origamis dividido por 6 por minuto, que dá 12 minutos. Por sua vez, Bruno gastará 72 origamis dividido por 4, 18 minutos. Portanto, observe, Bruno gasta 18 menos 2, 6 minutos a mais. Ou seja, como cada minuto ele faz 4, então Bruno precisará de quanto tempo? De quantos origamis? 66 vezes 4, 24 origamis. Letra D. 20. Qual deve ser o capital inicial investido no regime de juros simples, taxa de juros 12% ao ano, para que um acionista receba R$10.000 mensais, ou seja, um mês. 12% ao ano, juros simples, eu posso calcular taxa proporcional em um mês. 12% dividido por 12 dá 1% ao mês. Logo, os juros, capital vezes a taxa vezes o tempo, capital 1%, 1 dividido por 100 vezes 1.000 vezes 1 igual a 10.000. Passa multiplicando esse 100 aqui, fica então 100 vezes 10.000, fica 1 milhão. Capital aplicado de 1 milhão. Letra B. 10 questões da banca Avança SP, prova aplicada ontem, dia 9 de fevereiro. Gostaram? Façam suas inscrições, ative o sininho, dá um like e continuem acessando o meu canal, Banca Avança SP. O link está na descrição desta videoaula. Se você quer colaborar com o meu canal, duas possibilidades. Compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos e utilize a chave Pix. Um grande abraço, até as próximas videoaulas e bons estudos.